capítulo 5. Gênesis capítulo 5, a partir do verso 28, nos diz o seguinte: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Vamos orar. Misericordioso Pai, Santo Deus, bendito és, louvamos ao Senhor aqui. Rogamos que teu Santo Espírito neste momento habite poderosamente em tua igreja, nos preencha com toda a tua bondade e sabedoria, quebrante nossos corações, afaste toda seta maligna e neste momento possamos ouvir a tua voz. Que eu seja um canal, uma voz, um meio pela qual o Senhor fala à tua igreja e nos edifica tremendamente. É no nome de teu Filho que eu oro e te agradeço. Amém. Irmãos, o livro de Gênesis, como eu já disse outra vez, foi escrito por Moisés à nação de Israel que estava para entrar na terra prometida, com o objetivo de fazer com que estes judeus, esta nova geração, cresce no Deus dos patriarcas. Deste modo, ele inicia o livro dizendo que Deus ordenou o mundo, não somente criou, mas ele ordenou o mundo para que este mundo adorasse-o e o homem fosse então seu sacerdote, fosse aquele que intermediaria, aquele segundo a depois de Deus. Todavia não é isso que acontece. O homem foge, o homem peca e se afasta de Deus, o homem morre espiritualmente. E Deus então intervém, e mesmo com a persistência do pecado, da rebelião e do crescimento da maldade do homem, Deus continua sendo gracioso e trazendo esperança. No momento em que parecia tudo estar perdido, Deus age. E hoje nós lidaremos com um aumento excessivo do mal. Como lidar com a maldade desenfreada, com o sofrimento desenfreado? Esse mal apresenta-se primeiramente como uma consequência do pecado de Adão, por conta daquilo que Adão fez. Ele foi vetado da árvore da vida, vocês lembram? E Deus expulsou ele do jardim, e Deus disse que ele voltaria para o pó, porque o pó ele era, depois que ele pecou. Bem, como isso se traduz? Veja no capítulo 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Verso 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Antes de alguém aqui queira cochilar, pensar em outra coisa enquanto lê a genealogia, virar a página, me dê um voto de crédito e vocês nunca mais lerão genealogia como tem lido até hoje. O que a genealogia nos diz? Ela é uma forma, irmãos, de resumirmos as várias histórias e transmitir uma mensagem. Toda história, quando ela é contada, seja qual for ela,
ela transmite uma ideia, ela quer nos dizer uma mensagem, de maneira lúdica, de maneira muito criativa. Quando nós contamos uma genealogia, estamos concatenando, estamos resumindo várias histórias para expressar uma mega ideia. Logo, qual é essa ideia? A ideia, vocês descobrirão. Mas deixa eu lhe dar um outro exemplo. O Brasil teve seus momentos de auge do futebol. Quando nós tivemos Pelé e Garrincha. Aí vocês lembram dos 3 primeiros títulos. Em seguida, nós tivemos Romário e Bebeto. E por fim, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Citando todas essas 6 pessoas, eu resumi os 5 títulos da Copa do Mundo do Brasil: 58, 62, 70, 94 e 2002. Citando esses 6 astros do futebol, que resumiu uma grande história para dizer que o Brasil, ele é o quê? Pentacampeão. Muito bem. Mas mais importante que a Copa do Mundo é a mensagem que essa genealogia quer nos dizer. E qual é essa mensagem? Vem aqui comigo para a genealogia e perceba o seguinte: Deus, no início da genealogia, abençoa o homem, correto? Pois bem, o homem continua abençoado. Esta é a história de Adão. Começa a genealogia assim: esta é a genealogia de Adão, ou esta é a história de Adão, ou esta é o conto de Adão. Veja, Deus abençoou Adão. Só que Adão, ele gera um filho, vive tantos anos e morreu. Aí vem Sete, verso 6. Sete gera Enos, vive tantos anos e morreu. Aí vem Cainã, que gera Maalalel, vive tantos anos e morreu. Depois de Maalalel vem quem? Vem Jared. Depois de Jared, Enoque. E toda essa sequência continua, uma sequência terrível, como um refrão fúnebre, um refrão triste, dizendo que a bênção de Deus, ela foi perdida. E o homem está agora amaldiçoado por conta do seu pecado. E a prova dessa maldição é que morreu. Mesmo que eles vivessem 1 milênio, como o caso de Metusalém, que chega a quase 1 milênio, ele também morre. Então, por nossa culpa, nós vivemos uma grande maldição. É o fato mais desesperador da humanidade. É a ferida incurável. É a pior humilhação que o homem pode ter. O divórcio das boas dádivas de Deus é a razão para fazermos as maiores loucuras do mundo. Se chama morte. Mas esse refrão tenebroso, ele é pago. Olha comigo o verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou novamente Salão. Andou Enoque com Deus e, versículo 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque não morreu. Lameque, versículo 28, viveu 180 anos e gerou um filho. Que filho é esse? Por que não é dito o nome dele? Esse filho é o filho da promessa. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará nos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, irmãos, na maldição que nós atraímos para nós mesmos, existe uma solução. Não é obrigado todas as pessoas morrerem. Adão
trouxe essa desordem, mas Deus trouxe uma ordem. Deus mostra com Enoque que nós podemos ter esperança, podemos ter vida, podemos escapar do inevitável, podemos ter a vida sem a morte, podemos ter o descanso de Deus. Mas antes de eu falar do descanso de Deus, vocês sabem por que vocês não podem se render ao delírio, aos vícios, à deturpação do pecado, a entrar no meio dessa gandaia do mundo todo para ver se você consegue roubar um pedaço desse bolo e ter um pouquinho de alegria? Sabe por quê? Porque Deus, em Deus, nós podemos ter descanso. E agora nós veremos o que é esse descanso. Esse descanso é o seguinte: quando Deus vai falar aqui que Noé, ele trará descanso, existe uma curiosidade muito grande, porque o próprio nome de Noé nos ajudará com isso. E eu quero focar, antes de explicar essa questão do descanso, no nosso proceder. Vocês viram que Enoque andou com Deus, foi o único em toda essa genealogia que é dito. Enoque andou com Deus. Assim como em nossa língua manda tem muitos significados, na Bíblia andar tem muitos significados. Andar significa governar. Abraão foi chamado por Deus para andar pela terra prometida, ou seja, para governar a terra prometida. Andar significa você ter um compromisso ou um propósito com aquela pessoa. Andar significa você ter um padrão de vida. Lembra que lá em Levítico, capítulo 18, quem já leu aí, passou a leitura anual, essa já passou por aí, é dito: vocês não farão como a nação do Egito, e nem farão como a nação de as nações de Canaã. Vocês obedecerão às minhas leis. Ele diz: vocês não andarão nos seus estatutos. Então, este livro, o livro de Gênesis, foi destinado à nação de Israel para que eles confiassem, crescem, obedecessem ao Deus de Israel e não seguissem as outras nações, para que eles assim tivessem um estilo de vida santo, diferenciado. E Enoque é um exemplo disso. Em um mundo que todos morrem, que todos fazem o que querem, Enoque anda com Deus. Em Canaã, onde as nações andam como querem, Israel deveria andar com Deus. E nós, que vivemos nesse mundo doido, amaldiçoado, cheio de dores e desilusões, nós devemos andar com Deus porque teremos descanso. Agora vem a parte do descanso. Algumas pessoas gostam de escolher os nomes com um som bem diferente do nosso cotidiano. Vocês encontraram hoje em dia nas escolas, os professores podem ajudar. Lourenço, Enzo, Gael, Noah, diga mais. Zoe. Todos os nomes estrangeiros em sua fonética. Ninguém mais quer Maria, Francisco. Mas, diferentemente das pessoas de hoje, naquela época, se escolhia o nome do filho por causa de uma característica muito peculiar desta criança ou do chamado que ela tinha. Por exemplo, Noé. Noé significa descanso.
E Lameque diz assim: este nos consolará no nosso trabalho e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Poxa, mas descanso do quê? A gente está cansado? A gente está cansado de comer alguma coisa? Está cansado de trabalhar? É isso? A gente agora quer viver de férias no céu, sem lavar uma prata ou um prato ou uma colher? É isso? Quando Lameque diz assim, ele aliviará, ele nos dará descanso do trabalho, na terra que se amaldiçoou, ele está recitando a maldição que Adão recebeu quando pecou. Quando Adão pecou, Deus disse o quê? Do fruto da terra tu comerás com suor, ela produzirá cardos e abrolhos, e tu trabalharás com suor até que voltes à terra, ao pó, porque do pó fosse formaste e do pó tu voltarás. O que Lameque está dizendo? Deus reverterá, Deus nos dará o descanso dessa maldição, Deus dará vida. Agora, com esta criança, nós teremos alívio, nós teremos libertação do pecado. Então vocês podem entender descanso de várias maneiras: salvação, libertação, bênção. Mas lembre-se, nós estamos pensando aqui como nós podemos lidar e nos motivar a vivermos um padrão como Enoque viveu em um mundo de morte. Porque nós temos descanso em Deus. Nós temos Noé. Deus nos abençoa através desta pessoa, Noé. Como isso acontece? Por várias maneiras. Uma é justamente o plano redentivo de Deus. Em sua primeira parte, livrando do dilúvio, será sempre nos próximos capítulos, e através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que vem justamente da descendência de Noé. Sabe por que o Espírito faz. Perdão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É formular aqui minha pergunta. Vocês sabem por que um espírita faz coisas boas? Quer se perguntar? Espíritas são tão bons, tão bons, tão boas pessoas. Eles ajudam pobres, são excelentes profissionais. Você pode encontrar diversos profissionais nos setores mais altos da sociedade e pode apostar que normalmente eles serão espíritas ou serão maçons. Mas já se perguntou por que espírita faz boas coisas num mundo tão destrambelhado como o nosso? Porque eles creem que se eles fizerem boas coisas, quando eles reencarnarem, receberão mais boas coisas. Aquilo que você planta, você pode. Esse é o refrão deles. Porém, eles não são os únicos. Há diversas outras religiões que fazem o mesmo. Fazem boas coisas porque creem que elas serão de alguma maneira recompensadas. Mas todas essas religiões, elas creem em algo fraco. E sua fé é contraditória. O espírita, por exemplo, que nós acabamos de falar, eles dizem que quando você sofre algo ruim, é consequência de algo ruim que você fez no passado. Então, se você nasce aleijado, provavelmente você fez algo muito ruim em sua vida passada. Agora me diga uma coisa: você que quer ser um bom espírito, imagine na sua imaginação, e você quer fazer uma boa ação para esse aleijado, só que o karma dele é ruim.
ele merece coisa ruim, e você quer fazer o bem, como é que esse espírito que fez algo ruim vai receber algo bom? Então, a sua própria fé não se encaixa. Deixa eu lhe dar uma fé forte, uma fé sólida, uma fé que há evidências, uma fé que Deus tem se mostrado, tem dado testemunho de si, uma fé que nos dá razão de viver, uma fé que nos persegue. Porque no início da genealogia Deus começa abençoando, e mesmo o homem buscando maldição, no final Deus termina abençoando. Uma fé, meus irmãos, que nós, quer queira ou quer não queiramos, não conseguimos viver no amor desse Deus tão grande. Essa fé é a fé que merece tudo de nossas vidas. É a fé que merece toda a nossa motivação para fazermos o bem, porque nós não fazemos o bem porque queremos ganhar um presente de Deus, nós fazemos o bem porque já ganhamos o presente de Deus. Como nós temos motivação para viver nesse mundo acanalhado. Não tenha pressa para viver. Sabe por quê? Porque nossa vida não vai se acabar. Algumas pessoas aqui estão perdendo o privilégio da EBD. A EBD hoje a gente estava falando sobre os mortos em Cristo, não foi nada combinado. Estava na ordem, o Ulisses ia trazer nessa lição hoje, eu ia pregar nesse texto hoje. Mas quem não veio, perdeu a EBD. Maravilhosa. E o que eu quero dizer com isso? E não ter pressa para viver. Sabe aquele pensamento de criança, né? Eu quero crescer, eu quero ser adulto, quero fazer as coisas de adulto, quero ter liberdade, quero fazer o que eu quiser, sair na hora que eu quiser, comer o que eu quiser, provar, ter qualquer prazer com o que eu quiser, sabe? Aí chega na adolescência, cria uma frustrazinha, e aí se aventura no mundo e traz um bucho. Não se apresse para viver. A nossa vida não é só 70 anos. A nossa vida vai além disso. Estamos vivendo esse período transitório, a qual nós morreremos, se Cristo não voltar antes. Mas Deus mostrou para gente que Ele vence a morte. Enoque não veio. Ulisses lê um texto hoje, a qual Jesus ressuscitou um morto. E nesse mesmo texto Jesus diz antes para Marta: Marta, Ele vai ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Logo, não se apresse a viver. Não tome decisões precipitadas. Tenha calma. Faça as coisas de jeito lícito, de maneira lícita. Tenha paciência. Coloque suas decisões diante do altar do Senhor. Tenha calma. Não ache que sua vida vai embora, que a oportunidade vai embora. Nós temos toda uma eternidade. Esses caras aqui viveram 1000 anos. Muita coisa? Muita coisa. Eu não conheço ninguém que tenha vivido 1000 anos. Mas isso é pouca coisa dentro da eternidade de Deus. Não tenha pressa para comprar qualquer bem que seja. Se acalma. Promoção vem e vai. Todo ano tem Black Friday. Todo ano tem queima de estoque. Tenha calma. Vai aparecer a oportunidade de novo. Use seus recursos para amar a Deus. Tenha paciência. Sua vida não vai acabar não, porque você deixou de comprar um carro, uma moto, uma gaiola, um conjunto de prata. Pode comprar.
mas tenha calma. Siga os passos de Enoque, ande com Deus, não seja uma pessoa descontrolada, não seja como o mundo. Quando anunciaram que o mundo ia acabar, eu acho que foi em 2012, e até aquele filme, 2012. Quando foi em 2011, as pessoas pegaram o cartão de crédito, estouraram tudo, pegaram empréstimo, fizeram um bocado de compra. Virou um ano, o ano acabou. Aí agora elas estavam endividadas. Então tenha calma, vá com calma, que a nossa vida não é só esses 70 anos, não. Nosso investimento é para além, 1000 anos, 12.000 anos. Olhar, meus irmãos, para Deus faz com que nós também evitemos atalhos. A vida é difícil, a estrada é estragada, mais do que de cagaúbas, e a gente teremos muito de sabores. Mas deixa eu dizer uma coisa: o atalho pode prejudicar mais do que ajudar você. Sabe como? Deixa eu dar um exemplo. Eu estou com minha vida, estávamos falando de compra, agora vamos falar do financeiro. Eu estou com minha vida completamente desestruturada financeiramente. E agora o que é que eu preciso fazer? Organizar a minha vida. Eu caí na besteira de 2012. Estourei no café. E agora? Agora eu preciso ganhar imposto, não vou devolver dízimo, vou pegar o dinheiro do troco errado, vou dar uma desperta e esquecer que eu tenho algumas dívidas para que nunca mais eu pague fulano ou beltrano. E aí eu vou organizar a minha vida. Não faça isso. Honre quem você precisa honrar. Primeiramente a Deus, e siga a sua vida sem pegar atalhos. É difícil? É difícil. Não é fácil. Muitas pessoas pegam atalho. Eu comprei minha carteira de motorista, nem gastei, o jante veio, tchan, estou aqui. Não faça isso. Sua vida não vai acabar agora. Aqui é transitório. Nós temos toda uma eternidade para usufruir. Nós temos descanso em Deus. Olhar novamente para o descanso de Deus nos eleva acima do paradigma do pecado e do sofrimento. Em outras palavras, não significa que sempre foi assim e sempre será assim. O irmão que não lê a Bíblia, o irmão que não ora, o irmão que não faz os seus compromissos básicos com Jesus Cristo, não se preocupe. Jesus, no caso, Deus, impediu que o homem morresse. Você acha que ele não pode mudar a sua vida? Ora, você não pode. Não temas. Com Deus não existe impossível. Você, então, que nos visita ou que nos ouve na internet, deixa eu dizer uma coisa para ti. Você pode procurar muitas maneiras de resolver sua vida e de sobreviver, sendo bem sincero. Porém, deixa eu dar a verdade para ti. Não funciona. Não tem jeito. A vida é isso mesmo e não tem como fugir dela. Mas nós temos uma solução. E essa solução veio há 2000 anos atrás. Ela morreu em nosso lugar. Para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Essa solução chama você. Porque ela venceu a morte e hoje ela vive. Se você crer nela, mesmo que você morra, viverá para sempre. Então entrega a tua vida a Deus. Faça parte agora
do grupo de Enoque, do grupo de Noé, do grupo que usufrui do descanso do pecado. Família, não se desespere. Continue descansando no Senhor. Quem aqui tem parente com aquela situação que não tem jeito aos olhos humanos? Não se preocupe. Descanse em Deus. Continue servindo. Continue batalhando. Andando com Deus. Mesmo que você receba tapas, mas continue ali amando, porque Deus pode operar o impossível. Nosso investimento, irmãos, na vida das pessoas não deve ser um investimento com uma expectativa do pior. Deixa eu lhe dizer como é feito o investimento no mercado financeiro. Aqui algumas pessoas investem em porco, em boi, em pato, e não é muito diferente não do mercado financeiro. Quando você vê uma proposta muito interessante, você investe muito dinheiro. Uma proposta interessante e segura. Por exemplo, você vai comprar um boi gordo, mas que está doente, você não bota nenhum dinheiro neste boi. Por quê? Porque ele vai morrer e todo o seu dinheiro vai para o buraco. Agora, se você pega um boi que está magro, mas ele começou a engordar assim, invejavelmente, você coloca muito dinheiro. Pois bem, não olhem para as pessoas como se fossem doentes, que não tem retorno nenhum. Não faça isso. Porque o nosso investimento, novamente, não é apenas esses 70 anos. O nosso investimento é a eternidade. Mais do que isso, o Deus que está fazendo tudo isso é o Deus que faz o impossível. Logo, quando você lida com uma criança que você tem, você não sabe como é a personalidade dela, você não sabe se ela no futuro será uma boa ou uma má criança, o que você faz? Você deixa de ter? Não. Você tem, investe, ora e pede a Deus para que essa criança seja uma boa criança. Desse modo a gente deve fazer o mesmo com as pessoas. Eu estou falando aqui de pessoas que não são crentes. Nós precisamos investir, falar, comunicar essas verdades de Deus para essas pessoas, como que Deus realmente pudesse mudar, transformar a vida daquelas pessoas. Ah, mas aquela pessoa ali, com certeza nunca vai se converter. Bom, essa pessoa que você acha que nunca vai se converter, investe na vida dela. Ore por ela. Entrega a mensagem para ela. Ame a ela. E você pode ver Deus fazendo com você. Pode ser que Deus transforme? Pode. Mas o nosso investimento, novamente, não é um investimento momentâneo, é um investimento. Deixa eu contar uma história para vocês. Tem um missionário chamado Haroldo Rei, que já está na conta. Esse missionário, ele atuava lá no Ceará, e naquela época, as pessoas que faziam parte do catolicismo, católico romano, eram muito radicais, a ponto de matarem alguns protestantes. O que acontece? Ele chegou numa localidade que uma mulher governava toda aquela comunidade. Essa mulher era muito temida, era uma mulher de posses, era uma mulher valente, uma senhora de idade, porém, uma mulher realmente perigosa. E ele, muito ousado, tentou evangelizar todo mundo, só que essa mulher não tinha conversa com ela. Ela tem um coronel, essa mulher. Um dia, o filho dessa mulher teve uma doença grave, não sei se foi uma apendicite, e ele tinha um avião, igual o pastor Pedro Brooks. Pedro Brooks? É. E aí, ele pegou o filho dessa mulher e levou para Fortaleza, imediatamente.
Chegou lá em Fortaleza, tratou do menino, trouxe o menino de volta. O menino dele era um homem, né? Muito feio. E aí, a mulher foi lá na casa do pastor, foi cumprimentar o pastor e dizer que as portas da casa dela estavam abertas para ele falar da palavra de Deus. Ela não se converteu, mas ele foi lá. E aí ele falou da palavra de Deus, deixou uma Bíblia para ela. Um dia, o padre visitando ela, viu que a Bíblia estava lá. Aí o que o padre fez? Levou a Bíblia. Aí a mulher, como uma mulher muito inteligente, foi procurar as coisas dela e sentiu falta da Bíblia. Aí ela mandou um recado para o padre, porque foi na hora que o padre saiu, ela disse: olha, se você vir aqui de novo e roubar outra coisa, você não vem mais não. E saiba de uma coisa, a partir de hoje eu sou crente. E aí, existe impossível para Deus? Não existe. Existe impossível para a gente, mas para Deus não. Irmãos, cultura, paz. Mas o povo de Deus, não. Moda, paz. Mas o povo de Deus, não. Prefeito, pessoa famosa, paz. Mas o povo de Deus, não. Então, tomemos cuidado com o que realmente devemos valorizar. Às vezes, nós abrimos mão e até passamos por cima de pessoas que valem muito para Deus, mas esquecemos do principal. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Agora você tem uma pergunta gostosa. Quem aqui já comeu tâmara? Não é? Alguém mais comeu tâmara? Francisca? Tâmara é uma fruta que é muito preciosa lá em Israel. Essa fruta ela é chamada lá de mel. Ela é muito doce, muito doce. Acontece que essa árvore, a tamareira, ela leva entre 80 a 100 anos para começar a dar os primeiros frutos. Imagine tu plantar uma árvore que você nunca vai comer. Se os judeus fizessem isso, ninguém ia comer tâmara hoje. Vou plantar só para eu comer. Não, vou comer porque eu vou plantar um negócio desse. Plantar para devagar, todo ano tá bom. Resolvido, né? Mas não. Eles plantam pensando na próxima geração. E hoje nós podemos usufruir de tâmaras, que é uma coisa deliciosa. Mas mais doce do que a tâmara, sabe o que é? O descanso de Deus. E o descanso de Deus leva a tempo. Quando nós estivermos perto de acabar qualquer coisa que seja, não se renda. Ou não desista de projetos a longo prazo. Então, uma área da sua vida. Você sai 5 horas da tarde do seu trabalho. E são 4 horas da tarde. O que você vai fazer? Não. Já falta só 1 hora para acabar o expediente. Então eu vou cruzar os braços, começar a conversar e esperar a hora passar para vir para casa. Mas eu não vou ganhar nada, já que eu liguei meu serviço, está tudo certo. Você não vai fazer isso. Porque você é guiado não pelos passos do mundo, você é guiado pelos passos de Enoque. Você é um servo de Deus. Você é consolado por Deus. Você não trabalha apenas esperando o fruto de hoje. Você planta tâmaras. Meu contrato é só até hoje. Logo, eu não preciso honrar meu trabalho hoje.
Acabou o meu trabalho. Eu não preciso mais dar satisfação. É assim que nós devemos agir? Não. Nós plantamos para a eternidade. Nós não plantamos para o hoje, nós plantamos para a eternidade. Novamente, vou fazer um plano de vida. Quero resultados hoje. Não é assim. Coisas boas. Vejam só. Coisas boas levam tempo. Adão é um, filho é outro, certo? Faculdade é outra. Você não entra na faculdade para se formar em um mês. Você leva 4 anos pelo menos. Então, muitas coisas que valem a pena levam tempo. Então, não sejamos apressados, pense na eternidade. E quando nós estamos tratando da eternidade de vida de igreja, um irmão fulano de tal, ele corre, irmão fulano de tal está se arrastando. Não se preocupe, nós estamos plantando para a eternidade. Então esse irmão que vai se arrastando, tenha paciência, invista, apoie, adube, incentive, chame esse irmão para olhar para Deus. E agora eu quero finalizar com a última aplicação, dizendo o seguinte: você que tem uma vida eterna, os crentes, você, e essa pergunta serve para mim também, seria capaz de sacrificar a sua vida momentânea, a sua vida de 70 anos, para plantar na eternidade? Você seria capaz da sua vida momentânea para que uma alma pudesse encontrar com Cristo? Sua vida momentânea. Você seria capaz de sacrificar a sua vida momentânea para obedecer a Deus, mesmo que isso lhe mate? Mata não. Lá no Oriente Médio, várias pessoas estão morrendo por causa disso. Elas estão comprometidas com a eternidade. Então, meus amados, no meio desse vendaval, olhe o descanso de Deus para sobrevivermos à maldição do pecado. Amém?